agora começar essa call ali. Como vocês já viram, né? Vou repassar aqui o tema. Vai ser sobre como fazer as variações dos ads ali, sem você ficar caindo no mesmo leilão do concorrente ou ficar dando Ctrl C, Ctrl V e não adiantar nada as suas variações que você faz, até ficar no negativo ali. Mas, cara, eu vou mostrar aqui um processo ali que realmente eu sigo, operações seguem também para você ter mais chance de validar essas variações. O que que é validar? O que que seria validar, né? Porque assim, a gente tem uma taxa ali, mais ou menos, de copywriters que eles validam, é de 30 a 40% copy bom, que ele consegue validar mais variações ali dentro de uma leva de 10 variações. Então, assim, porque o objetivo é você encontrou um ad escalado, você, seja no swipe, seja dentro da sua operação, você encontra um ad escalado, só que agora, o que que eu faço com esse ad escalado? Porque a gente sabe que a copy em si ela não muda tanto, mas é como você apresenta aquela copy que realmente vai fazer a diferença para aquele criativo se manter por mais tempo, né? É essa a função das variações, elas manterem o seu criativo vivo por mais tempo, com poucas mudanças ali, seja na sua ideia ou no seu ângulo. Vai manter a mesma ideia, mas mudando ali a forma de apresentar, que é o formato que vocês conhecem. Aqui eu tenho uma noção, e até queria ver de quem está aqui nessa call, me falasse ali no chat se você já tem essa noção de como fazer variações, no sentido de, ok, eu tenho que variar formato, gancho, tenho que variar o layout ali da copy, eu tenho que variar essas coisas básicas que todo mundo já tem, que já está no mercado ali já sabe. E o que eu quero saber é realmente se vocês têm essa visão ali, todo mundo já tem esse meio que esse processo em mente, ok, vou fazer uma variação, vou variar avatar, vou variar formato, vou variar gancho. Por quê? Porque o que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar aqui, vai ser como você mexer realmente na prática nessas variáveis. Porque é muito fácil eu falar, ai, beleza, varia o formato aí, ai, varia o gancho aí, mas como que eu vou fazer isso na prática? Porque aí você entra lá na sua leva e você fica assim, opa, não sei o que fazer. Tem que variar formato, tá, mas qual formato que eu vario? Como que eu decido isso? A partir de qual princípio que eu decido para variar esse formato, alguma coisa assim. Antes de apresentar esse conteúdo, né, que eu vou mostrar aqui, vou dar uma introduzida também sobre mim, para quem não me conhece. Eu sou a Bárbara, ali eu entrei no mercado de copy há um ano, praticamente, já tive resultado muito rápido, entendendo isso aqui que eu estou passando para vocês ali. E, assim, eu aposto que a maioria do pessoal que tá ali já acompanha, mais ou menos, no Instagram, mas também já passei por pelas maiores operações ali do DR, né? E nesse processo, a maioria dos ads que escalaram e que validei ali acima de 7 dígitos, eles foram fazendo essa forma ali de variação. Ou seja, é uma variação que não só isola uma só variável. Ou seja, eu vou mudar micro variáveis aqui, sei lá, vou fazer uma variação mudando só o nome chiclete. Isso não é o que funcionou ali nesse período e não é o que funciona na maioria, mas você fazendo tomando certas decisões para você alinhar como você vai mexer nessas variáveis é que realmente vai dar um resultado. Então, assim, esse tipo de variação ali eu faço até quando eu vou fazer as minhas levas, normalmente, além de fazer uma variação de um edge escalado da OP, por exemplo. Ah, escalei um edge, vou fazer a variação aqui, ok. Mas quando você vai fazer a sua leva de anúncios ou de de coisas ali que você acha no Spy e você não quer criar anúncio do zero. Então você vai lá, você pega o anúncio que você achou no Swipe, você pega o anúncio que você achou na biblioteca, em N canais ali, e você não quer partir do zero, o que é uma coisa muito inteligente, porque você parte ali da estrutura invisível. Só que aí, que forma que eu vario, o que eu vario nesse anúncio para ainda assim ser novo, não cair no mesmo leilão, não ser o Ctrl+C, Ctrl+V, que as operações já estão cansadas disso, porque fica naquela mesmice ali e não valida algo forte realmente. Então, vai ser basicamente isso que eu vou mostrar aqui. Então, meio que uma geral assim, apliquem esse conteúdo não só para fazer variações de ads escalados, mas variações da sua própria leva ali. Você quer pegar uma estrutura que já está validada, um ad que já está validado, você vai lá, você muda essas alavancas e pronto, você tem um ad novo. Porque essa é a ideia da variação ali. É você ter um ad ali que ele não vai ver no mesmo leilão, é um ad que parece novo para o seu público, porque ele não lembra do último que ele viu. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. E qualquer dúvida, vocês me falem também. Pode. O áudio está liberado, Trevisan?
Acho que tá sim, confere pra gente, por favor. Tá liberado? Acho que tá de boa, tá liberado ali. Obrigado. Boa, boa. Se tiverem dúvidas, pode ligar o áudio e perguntar aqui. Na hora mesmo a gente já resolve. Ou deixa para o final e pergunta no chat, entendeu? E aí vou compartilhar aqui para a gente começar com o conteúdo sem enrolação. Deixa eu ver esse aqui. Então, basicamente, o que eu montei aqui? Coloquei no doc o processo, que provavelmente vocês já conhecem, o processo ali que todo mundo já sabe, que é a troca de formato e gancho, e depois o que a gente vai fazer? Na prática, vou buscar esses ads ali no swipe, e a gente vai ver como fazer essas variações. Na prática, beleza? Como que tomar essas decisões para ficar de uma forma mais clara. Então, assim, vamos apresentar primeiro um conteúdo mais teórico ali, para ser introduzido, e depois a gente vai ver como que isso se aplica realmente. Primeiramente, o passo 1 da gente achar esse anúncio escalado ali, a gente achou, seja na operação, seja no SPY, é a gente descobrir, primeira coisa para você fazer variação, descobrir o porquê que esse anúncio está vendendo. Então, assim, às vezes, beleza, você está indo lá, você só está trocando formato, gancho e avatar e tal, mas você nem pensou no elemento principal do porquê que ele está vendendo. É simplesmente fazer essa pergunta ali. E a gente vai ver isso na prática, vai ficar mais claro, mas a primeira coisa é você se perguntar, por que esse anúncio está vendendo tanto? O que está fazendo ele validar? O que isso se alinha com o momento de mercado, que se alinha com a oferta? Será que ele está congruente demais com a oferta e é por isso que ele está validando? Será que é esse o elemento principal? Ou não, é outra coisa? Então, assim, só você instalar esse modo mental de entender o porquê que ele está vendendo realmente, já vai te dar uma base para você tomar as decisões na hora de fazer as variações. Então, aí a gente parte dos princípios aqui, né? Provavelmente em operações já tem essa estrutura, até um processo ali determinado para você fazer essas variações de ads. Só que a questão é, para você realmente conseguir validar mais, ter mais assertividade, é você expandindo a sua visão na hora de você fazer essas trocas. Ou seja, aqui na troca de formato, por exemplo, que é uma das melhores formas, é uma das alavancas, vamos dizer assim, mais fortes para você ter um novo ad ali apresentado de uma forma diferente. Então, para quem não sabe, tem a troca de formato. O que seria um formato? Na minha visão, o formato fica muito mais fácil de você entender quando você pensa que, ok, eu tenho podcast, eu tenho formato GC, eu tenho formato da pessoa falando de frente para a câmera, eu tenho vários tipos de formatos dentro do GC ali. Deixa eu tirar essa telinha aqui. Eu tenho vários tipos do formato dentro desse UGC. Então, eu tenho o UGC cozinhando, eu tenho o UGC segurando um bebê no colo, eu tenho o UGC dentro do carro. Eu tenho também, além desses formatos, tem formato de discurso, eu tenho um formato de, sei lá, duas pessoas conversando. Então, assim, são vários formatos. Só que essa é a parte mais ampla da coisa, a parte que todo mundo ali conhece, a parte que é só o superficial. Só que dentro do seu formato, o que engloba essa variação de formato que você pode fazer são esses outros elementos que você pode mexer ali e automaticamente está dentro do seu formato, porque vai fazer parte. O formato é uma coisa muito única ali, que quando você vai colocando elementos, ele vai ficando mais diferente ainda. Então, assim, coisas que você pode variar dentro do seu formato, que ainda assim vai ser uma variação de formato, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a copy escrita e a gente tem tudo que é mostrado, visual ali. Então, né, dentro dessa variação de formato que você pode fazer, é você adicionar efeitos sonoros, ou seja, isso aqui dá muito certo. Pode ver. Convido vocês, de verdade, a verem os ads escalados do nicho que você está escrevendo, seja weight loss, seja diabetes, seja memória, seja nichos de saúde ali, ou até outros. Eu convido você, de verdade, a ver os anúncios escalados lá. E você vai perceber que eles têm alguns desses elementos, que é uma coisa que, às vezes, na sua variação ali, você deixa de lado, porque você acha que é uma coisa simples, mas exatamente isso. A validação, ela tá na junção de detalhes, cara, são simples detalhes que você coloca que muda aquilo e se destaca no leilão. Então, assim, você colocar um efeito sonoro no início, ou seja, um efeito sonoro, tá falando uma coisa super chocante ali, você colocar um efeito sonoro de uma sirene, de uma ambulância, seja algo relacionado a palavra de poder, tipo, aconteceu tal notícia ruim, tal morte, tal, coloca um efeito sonoro de ambulância. Só isso já vai aumentar
a chance da pessoa parar no seu hook ali, você deixar o seu hook mais forte. Isso aqui eu não tô mexendo na cópia ainda, é só o formato. Então, dentro desse formato, beleza, eu vou colocar lá, vou mudar o meu formato de tá validando um podcast, eu quero colocar num discurso. Então, aí, no discurso, ele já começa falando algo alarmante ali. Pô, coloca um efeito sonoro. Você pode colocar efeito sonoro de sirene, notificação. Coloca também, tipo, o coração parando de bater, sabe? Quando o batimento cardíaco do coração para ali. Isso tem vários ads escalados e eu vejo, assim, que a maioria não dá atenção para isso. Isso é a parte da edição ali da copy mesmo, que você tem que dar mais atenção, você tem que dar mais importância, porque é ela que vai se diferenciar. Dentro desse formato também, tem as headlines ali, a maioria dos ads validados tem uma headline, por quê? Porque a headline, ela não é só um elemento visual, mas ela segmenta antes mesmo do vídeo ouvir a cópia. Às vezes o cara nem vai estar com o som ali ligado, e vai estar segmentando, vai estar aprendendo e gerando curiosidade antes mesmo dele ouvir a sua cópia falada. Então, assim, muito importante também, e a maioria das pessoas não entende a importância da headline, dos efeitos sonoros ali. Coisas também que podem variar o seu formato. O movimento do avatar. Então, o que, que ele está fazendo? Às vezes, beleza, é o mesmo avatar ali, às vezes é uma mulher, o GC, e aí, em emagrecimento, por exemplo, ela tá lá mexendo na receita. Ou ela tá só parada ali, e a receita tá ali, e ela tá falando de frente para a câmera. Mas, cara, você mudar e você colocar a mulher mexendo na receita e fazendo, preparando com os barulhos, seja do ovo quebrando no pote, da colher batendo no pote, coisas simples assim, já vai aumentar a sua copy num nível diferente ali, vai estar mudando seu formato, porque não é mais só ela falando de frente para a câmera, é ela fazendo a receita, movimentando, movimento que chama atenção, tipo, eu mostrando aqui e movimentando, gesticulando, já vai chamar muito mais sua atenção e vai estar mudando um pouco daquele formato. Então, assim, são coisas que você vai adicionando ou até tirando que vai mudar o seu formato sem você tirar aquele elemento que fez validar, entendeu? Porque às vezes você vai estar lá, em emagrecimento, por exemplo, isso acontece muito. Ah, a mulher tá fazendo ali na cozinha e receitinha, não sei o quê. Pô, não adianta você colocar aquilo num podcast, entendeu? Não é essa mudança de formato que pede para você implementar coisas, ou seja, ao invés de eu colocar só fazer essa mudança de formato mais brusca, né, de podcast, eu posso colocar um bebê no colo dessa mulher, porque aí eu já vou estar segmentando para outra faixa de público só pelo visual. E isso eu ainda nem cheguei na cópia, eu nem cheguei no que está falando ali, realmente, mas só no visual. E ao invés, o que, que eu posso adicionar também? Posso colocar barulho de criança gritando no fundo. Isso já significa que ela tem filhos, ou seja, conecta com o cluster, conecta com a fatia de público de mãe. Então, assim, você pensar mais além de como que você mostra o que você está falando. Esse é o princípio de copy ali, né? Você mostrar. Então, não fale, mostre. Porque a maior prova é a prova demonstrativa. Quando você vai aumentando isso, você vê que não é à toa você mudar esses elementos. É porque quanto mais você implementa esses elementos de prova demonstrativa, que é você mostrando ali, seja no auditivo, com criança correndo atrás, não precisa colocar uma criança no colo, coloca a criança gritando atrás, entendeu? Tipo, fazendo um escândalo lá, isso aí vai chamar atenção. Por quê? Porque as pessoas, elas param conforme elas se identificam. E aí, se ela se identificar e ainda ela tiver um hook falado que chama atenção, pô, por que que ela não vai ficar ali de novo, entendeu? Então, assim, essas são coisas ali que você vai colocando dentro do seu formato que já varia muito ele. Então, assim, até isso, até coloquei uns exemplos aqui, né? Pode fazer ela cozinhando, ou eu posso mudar e fazer um hook dela brigando com alguém e depois ela começa a falar copy. Isso tá funcionando, inclusive, em emagrecimento. Um hook brigando, sei lá, dando um soco na cara de alguém e falando algo referente a isso para você quebrar o padrão. Você entende que o formato em si não é só você mudar de discurso para alguma coisa, mas você vê os movimentos do avatar. Vê os movimentos. O que ela tá fazendo? Se ela estiver dançando, pronto, mais uma coisa que chama atenção. Se ela estiver fazendo barulho assim no pote, pronto, mais uma coisa que vai chamar atenção. Então você tem essa visão mais até detalhista da parada para você conseguir fazer essas variações. E agora com a IA, isso tá cada vez melhor, entendeu? Cada vez melhor e os ads que estão validando e escalando são cada vez com a IA ali, fazendo essas variações com os movimentos na tela. Então, assim, tudo isso vai englobar o avatar,
E então você vai estar mudando ali o formato, mas não está fazendo uma mudança tão brusca, você vai estar mantendo dentro do que valida. Você vai estar mudando também aqui dentro o layout das coisas, a posição dos elementos. Ai, é tela dividida. Às vezes a mulher tá lá fazendo, aí a receitinha embaixo. Ou, por exemplo, o que que você pode mudar? Você pode colocar a tela cheia no início e depois você partir para o insert da receita, entendeu? Fazer essas mudanças ali simples no seu look. É mais uma coisa que eu gosto de adicionar. Então você vê que dentro do formato, eu não vou trocar só o formato em si. Eu vou variar esses outros elementos. Por quê? Porque eu não quero pegar, entender ou pegar o dado de mercado do formato que funciona. Tipo, eu já sei o formato que funciona. Pô, o mercado tá me dando os dados ali do formato que funciona. Então, para que que eu vou mudar tanto descaradamente um formato pro que não funciona, ao invés se eu posso melhorar ele? Vamos dizer assim, eu posso bater o controle ali desse formato adicionando esses outros elementos. Então, isso é o que, cara, quem entender isso aqui, na prática vai ficar mais claro, mas quem entender isso aqui, de verdade, sorte da operação que tiver. Mas, assim, coisas que também dá pra fazer. Combos de formato. Ou seja, ao invés de eu só colocar uma mulher ali falando de frente para a câmera, fazendo uma receita, o que que eu posso fazer? No início do hook, eu posso colocar um outro formato totalmente diferente de uma notícia falando dessa mulher, e aí depois que eu parto para essa mulher, entendeu? Então eu não vou mudar o formato total, mas eu vou mudar o início do anúncio ali, e vou colocar fazer esse combo ali, vou juntar dois formatos para realmente dar certo. Então, isso é uma das coisas também. A gente pode representar o hook visual, ou seja, a mulher tá ali falando e fazendo a receita, e aí ela fala de alguma coisa que envolve algum ingrediente e não tem esse ingrediente lá. Pô, coloca o ingrediente lá. Então, forma de representar a ideia do hook acontecendo. Ou, por exemplo, eu vou ter um hook aqui. Essa foi a reação do meu marido quando eu perdi 43 pounds. Nananã. E aí, o que eu posso fazer para fortalecer ainda mais esse hook? Que, inclusive, esse exemplo aqui foi de uma variação que eu fiz que bateu 7 dígitos ali. Foi só variando o hook, o visual do hook e o hook escrito. Ou seja, tem isso também, você não só se prender a uma só variável. Porque o que você quer não é você coletar o dado, você já sabe o que valida, o mercado está te dando o que valida, as respostas ali. Você quer realmente validar. Então, não tem por que você ficar tentando achar variável, não sei o quê, ao invés de você só focar na venda em si. Na venda, no princípio de o que ficar mais crível, vence. Então, qual foi esse exemplo ali, né? Continuando. Essa foi a reação do meu marido quando eu perdi 40 pounds. Ao invés de eu só colocar o que estava validando ali, que é a mulher de frente para a câmera, cozinhando, o que eu fiz? Coloquei a mulher de frente para a câmera, numa bancada, mesmo formato, e adicionei o marido dela atrás. Um vídeo com o marido dela atrás. E no meio coloquei uma headline falando exatamente o que o meu hook falava. Porque o papel da headline é você chamar atenção ali, causar curiosidade, só da pessoa bater o olho. Porque o visual ele é muito mais forte do que você ouvir ali. Você aprende muito mais vendo do que você ouvindo. Então, muito se conecta com os princípios ali. Você mostrar, você não contar, você mostrar. Seja com a posição dos elementos, coloquei a headline no meio ali, chamando atenção. O marido atrás dela, então, pô, essa foi a reação do meu marido quando? Pá, uma variação que eu poderia fazer, dessa variação, inclusive, ao invés de eu colocar o marido atrás dela, eu colocar um vídeo do marido, tipo, chocado. Meu Deus do céu! E tem de validando assim, com duas amigas, tipo, fazendo uma reação, ai, meu Deus do céu, não sei o quê. E aí você fazer uma variação dessa variação com o marido ali. E, meu Deus, surtando, e ainda adicionar um efeito sonoro de, tipo, ou um barulho mesmo que ele fez, tipo, imitar esse barulho, entendeu? Então você pegar isso e você colocar mais uma prova. Pô, essa é a reação do meu marido, já vai chamar atenção porque ele ficou muito surpreso. Colocar um grito ali dele, talvez. Imagina. Isso aí já vai quebrar muito mais o padrão ali do Hulk. Então são formas de pensar. Tem que expandir mais a sua forma de pensar sobre o formato em si, porque o formato, ele não é só a mudança brusca ali de podcast para UGC e não sei o quê. Você tem que pensar um pouco além de como representar esses elementos, representar a sua cópia, a ideia da sua cópia. E também, dentro desse formato, tem a troca de edição, tem troca de headline, os layouts ali. Deixei um doc aqui, ó, com os layouts que dá para usar exemplos, né? O que seria esse layout em si? É a posição
dos elementos, como que está posicionado. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que os três são mulheres de frente para a câmera. A mudança em si aqui ela está com o bebê no colo, ou seja, um elemento visual que conecta, e aqui ela está com um formato validado no orgânico, que é esse ranking aqui, comida tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pegaram do orgânico, colocaram isso. Pô, é um elemento, o formato é o mesmo. O formato é o mesmo, é a mulher falando de frente com a câmera com o bebê no colo. Mas aí pegaram um elemento de headline de forma diferente ali, ao que já era validado no orgânico e colocaram. E deu bom. Aqui, por exemplo, por que ao invés de você só testar, de novo, sei lá, uma tela dividida com uma receita embaixo, essa sua variação, você não vai lá e coloca o seu hook escrito em forma de POV, no caso. Por que você não coloca a cópia do seu hook já escrita ali? Porque entende que, pô, se aquele hook validou porque ele é forte, então quer dizer que as pessoas se interessam por ele. Então por que eu não coloco escrito visualmente? Para elas baterem o olho e já se interessar e causar curiosidade. Então, assim, quando você vai ter essa visão mais expansiva da parada, você consegue realmente acessar ali. E deixa eu ver aqui, até que eu coloquei no comentário, colocar o hook, cópia do hook escrita na tela e aí de fundo, colocar o vídeo dela de antes e depois com a música de antes e depois. Isso aqui é interessante também, quanto à trilha sonora. Pô, o que eu posso mudar ali na minha trilha sonora? Então, ao invés de eu só colocar aqui a variação, né? Todo mundo, a maioria vai fazer assim. Eu vou pegar um vídeo que tá validado, a mulher com o bebê no colo, vou colocar uma tela dividida e vou variar com uma receitinha embaixo. Pô, essa é a minha variação. Testa, pode dar bom? Pode, mas vai ter uma hora que você vai ficar sem ideia e você vai estar repetindo muito isso e vai cair no mesmo leilão. E aí, forma de você expandir. Por exemplo, esse POV aqui, e aí eu colocar em tela dividida, seja a transformação dela com uma música viral de transformação de weight loss. Porque você vai lá no TikTok, você vai lá no Facebook, você pesquisa assim, weight loss transformation. Você vai ver que os ads, os vídeos que mais escalam, que mais viralizam, no caso, né? Que mais viralizam, eles têm a mesma música. Eu tinha percebido isso, até estudando para outro nicho, que era aquela música I'm just a girl, entendeu? Era a mesma música. E aí, o pessoal tava colocando isso nos ads também, tipo, música que as mulheres escutam, seja a Melissa McCartney também. Você coloca essas músicas, já vai gerar mais identificação e mais uma coisa que vai mudar ali no seu formato, entendeu? São coisas, elementos dentro do seu formato. Outra forma de você variar esse layout aqui. Então, isso aqui já validou muito em nichos de dores, que é, por exemplo, ao invés de eu só falar o meu hook, eu colocar um Twitter polêmico, né, que Twitter, lá na gringa, o pessoal consome muito o Twitter ali, o X, e aí você coloca o Twitter ali viral de alguma fofoca, e aí, claro, você vai editar esse Twitter, vai colocar o seu hook no Twitter, ou alguma polêmica em si, isso aí você já vai estar variando o ângulo sem mesmo perceber. Você vai colocar o hook ali, e embaixo você vai colocar um cara reagindo ou falando do seu hook conforme o Twitter. Pronto, mudou o layout do formato, mudou o layout ali. Esse aqui também, muito interessante. Esse aqui foi um dos que eu validei, que foi, eu peguei o ad validado e joguei nesse layout de fofoca, que todo mundo consome no Instagram, consome no YouTube Shorts, consome em N redes sociais, entendeu? Facebook também, sempre tem. Então, o que eu fiz? Fui lá, editei, coloquei um programa que as pessoas consomem, tipo uma rede, né? Uma página de fofocas que as pessoas consomem. Coloquei ali, editei, coloquei verificado e tal. Aí, aqui tá no formato, né? Escrevi uma headline, ou seja, eu posso colocar meu hook como uma headline, porque já validou. Ou eu posso pegar uma headline escalada do mercado e colocar aqui, e plugar. Claro, tem que ter a ver, pensar ali, você tem que encaixar as coisas, tem que ficar congruente com a copy. E aí eu adicionei o ad aqui, não mudei nada, não mudei avatar, não mudei nada, eu só falei pro editor, encaixa o ad nesse layout aqui. E pronto, deu bom, porque é uma nova forma de você estar apresentando. Então, assim, percebe que o formato em si, essa é a visão que eu quero passar aqui pra vocês. Se vocês entenderem essa visão sobre o formato, pô, já vai tá válido essa call. Então, assim, outras formas também. Ao invés de você colocar tela dividida, por que você não coloca a transformação em cima, aqui? Entendeu? Com a legenda assim. Ou uma forma de você achar esses formatos diferentes é justamente olhando para outros nichos. Então, pô, tô vendo emagrecimento aqui, por que você não olha o nicho de rejuvenescimento? Pega os formatos de lá e testa aqui, nas suas variações. Se você não tá sem ideia,
você olhar para outros nichos, ou até mesmo olhar para o orgânico, você vai achar inúmeras ideias de formato. Tipo, ideias de formato são infinitas. E tá, beleza, mas achei uma ideia de formato. Agora, com que base que eu decido para ver se esse formato ele é bom de testar ou não? Aí você vai ter que estar muito no feeling do mercado. Então, ou seja, você vai estar ali na sua plataforma do Swipe, você tem que estar se atualizando todos os dias no Swipe, com as ofertas ali, com os ads rodando. E aí você vai ver as coisas que estão funcionando. Então, você não precisa trazer algo super novo, por exemplo, você trazer algo super novo nesse formato aqui. Às vezes você pode implementar um elemento, que foi igual aqui, implementei, tive o mesmo ad, implementei um elemento e aí deu bom. O Ed vendeu mais do que venderia se não tivesse essa variação. Entendeu? Então, são essas as formas. Aqui, eu estou mostrando isso aqui para vocês expandirem a mente na hora de, ok, como que eu vario o meu formato? Para você perceber que não é só uma mudança brusca ali, mas você fazendo essas variações dentro, né, mesmo. E aí, outras coisas. Isso aqui foi até informação, eu não era nem para estar aqui, porque não tem nada a ver com isso, mas assim, você pegar músicas, né, ao invés. Isso faz parte do formato também, mas você pegar trilhas sonoras de filmes ultra conhecidos pelo público. Então, músicas que causam nostalgia. Porque nostalgia é a emoção mais forte que pode se causar, que é a emoção do passado, né? Lembra ali, então, que até não tem músicas que dá para testar em ads, por exemplo, de emagrecimento. Então, você mexer nesses efeitos sonoros também é uma coisa que é dentro do seu formato. Por quê? O que é formato? Formato é o que você vê. Então, você mexer nesses elementos a mais, pronto, você já vai estar se diferenciando ali no seu formato. E além disso, além de só se prender ali no hook, claro, você começa variando os formatos do hook, mas você sempre pensar que o princípio é o que ficar mais crível vence. Vence o ad mais crível. Então não adianta eu só mudar o formato do hook e no meu body aquilo não tem nada a ver no meu body. Isso pode funcionar? Pode, mas quando tiver mais congruência ali, é fato que você vai estar eliminando a chance de erros, porque assim, a gente sabe que aqui nessa parte prática de teoria e tal, o que a gente está fazendo aqui, as tomadas de decisões são para eliminar erros. Você só vai saber se isso vai vender, vai escalar ou não, você testando, jogando na rua. A rua é a resposta ali, o mercado, o tráfego vai ser a resposta do público, entendeu? Naquele tempo. Então, assim, isso aqui, desse princípio, né, de quem ficar mais crível, o edge que ficar mais crível vence, é para você tomar melhores decisões e você ver se aquilo realmente está fazendo sentido. Você saber o porquê que você está escolhendo aquilo. E aí você busca mexer nesse formato, até do body ali. Ou seja, às vezes dá para você mudar o ângulo da avatar no body. Ela tá uma hora fazendo a receita na bancada, depois uma hora ela tá colocando a receita na geladeira. Pronto, mudou o avatar mudou o formato do body também é uma coisa diferencial ali que ninguém tá fazendo. E tem ads validando, se você analisar, eu convido vocês de novo a pegar os ads, a fazer um spy ali depois dessa call ou amanhã de manhã e você analisar os ads escalados. Você vai ver que no body dele, os formatos, eles estão sendo variáveis também. Então, às vezes, você fica lá naquela de só colocar um avatar, mesmo formato durante o body inteiro, e só variar o hook, só que você vai ver no mercado que você vai ver que tem essa variação também. No olhar para o body, o formato do body em si, o layout ali, as coisas apresentadas, como que é mostrado, o visual. Então, assim, só essa parte do formato já tem um monte de coisa que você tem que expandir a visão ali para você ir testando e fazendo as melhores combinações, porque é aquilo, não tem fórmula, você vai ter que fazer combinações que vão fazer sentido de acordo com o que você está vendo no mercado também. Então você vai adicionando um ou outro elemento novo ali e a combinação desses elementos que vai fazer você se diferenciar. E isso aqui a gente não olhou nem para copy, pô. Isso aqui é só você mudando a forma de ser visto ali, a forma do Edge ser visto. A gente não foi para copy. Então, assim, essa parte de formato aqui, o que, que vocês acham? Ficou claro? Vai ficar mais claro ali na prática, se der tempo, mas acredito que deu bom ali. Mandei aí no. Deixa eu ver aqui. Bom, qualquer coisa vocês vão me falando aí de como. Até queria perguntar
para quem está aqui nessa call, já está escrevendo copy, já está em operação, qual foi a variação que você fez ali que já chegou a dar bom? O que que você mudou que chegou a dar bom? Entendeu? Para você ver como que vai se encaixar aqui nisso que eu tô falando também. Boa, boa demais. Então, assim, outra variação que, né, é o ponto mais amplo ali da copy, também tem a gente tem o gancho e tem a troca de avatar. Vamos aqui para a troca de avatar, que é uma outra parte do visual ali, não chega a mexer na copy também. Essa troca de avatar, ela é muito útil porque... Mas, assim, você tem que tomar muito cuidado para você fazer essa troca de avatar. Não é simplesmente, eu vou trocar um avatar de uma mulher para cá, para uma famosa ou para alguma coisa assim. Você tem que saber o porquê que você está colocando um avatar novo ali. Então, assim, será que esse avatar, ele realmente falaria isso? É você pensar, logicamente você ver, até se você acreditaria que esse avatar estaria falando isso. A forma que ele fala, por exemplo, não adianta colocar uma novinha para falar uma coisa que, uma pessoa de 50 anos que está vivendo, entendeu? Então tem que ter essa congruência ali, essa troca de avatar. Você tem que pensar, por que que eu tô colocando esse avatar? Escreve isso quando você for fazer as variações. Eu tô colocando isso, eu tô mudando isso, pra realmente fazer sentido ali, com essa copy escrita ali. Então, assim, o avatar que mais vai segmentar ali, por que que é tão importante? O avatar, ele normalmente está ligado até com o ROAS da sua copy ali, de métricas mesmo. Porque ele é quem vai segmentar a sua copy, percebe? Então, por isso que está ligado com o ROAS. O seu avatar é o primeiro contato do lead com a sua copy, a pessoa que está sendo mostrada ali, a pessoa que está falando. O que vai decidir se a pessoa vai ficar ou não pode ser a identificação, pode ser o que ele vai estar fazendo, as movimentações dele, que vai chamar a atenção. Então, assim, isso está totalmente ligado com as métricas, e às vezes você trocando um avatar, ou a sua copy vai para o lixo, ou ela vai alavancar demais. E o que, que você tem que olhar para você tomar a decisão? Ok, como que eu sei que eu estou escolhendo um bom avatar ali? Você se perguntando, por que, que eu estou escolhendo esse avatar? Esse avatar, ele faz sentido falar essa copy? Esse avatar, ele conecta com o público? Entendeu? Então, você fazendo essas pesquisas ali e olhando para o mercado também, olhando o que está validando. E outra coisa, o que você pode fazer aqui, né? As duas formas que eu coloquei. É você combar avatares validados. Então, viu uma moça aqui loira que está funcionando, e aí você viu ali uma outra moça morena que está funcionando em um outro anúncio, e você vai lá e junta elas. Tá funcionando nos dois, você vai lá, fez um combo, pronto, novo formato. Agora tem duas mulheres validadas ali, e de acordo com a cópia aquilo vai fazer sentido, vamos dizer assim. E outra coisa aqui, avatar que prova que sua copy é real. Ou seja, isso aqui, avatar e formato, você percebe que estão muito interligados ali. Então, esse avatar que prova que a sua copy é real, que é uma das variações que você pode fazer, é você trocar o seu avatar, manter o mesmo avatar, mas trocar ele de cenário. Ou seja, eu tô falando ali de uma dor no nicho de memória de uma pessoa que, minha mãe foi pro asilo ali, alguma coisa assim. E aí, por que que ao invés de você colocar esse avatar num carro, você não coloca ela na própria dor dela, que é, seja no hospital, seja no funeral ali, por que que você não coloca ele naquele ambiente, na dor da pessoa, ou no desejo dela, seja em emagrecimento, por que que ao invés de você fazer uma troca de avatar tão brusca assim, de uma nova para uma velha, ou de uma morena para uma loira, por que que você não só pega a mesma avatar e coloca em um cenário diferente, numa praia, por exemplo, com um corpão lá, e emagrecimento, expressando esse desejo, sabe? Isso são uma das formas ali que você pode fazer, trocar o cenário do avatar. E para você trocar esse avatar também, né, se você for mudar realmente de pessoa para pessoa, não tem segredo, você tem que olhar o contexto da copy e ver se aquilo tá crível ou não. Eu acreditaria nisso? Faz sentido essa pessoa tá falando isso? Às vezes, sei lá, a copy é um médico falando ali, a cópia é um médico e você quer colocar o GC idoso, que seria dando um depoimento, mas aquela cópia não vai combinar. É por isso que eu limito de trocar avatar? Não limito, mas quando eu troco o avatar, eu vou mudar a cópia também. Eu vou ter que mudar a cópia lá, mantendo a comunicação e a psicologia, só que mudando a forma de falar para que combine com aquele avatar. Então, assim, essas variações aqui
você vai ter que ver uma forma de não só isolar elas, eu vou só trocar o formato e boa, entendeu? Você tem que ver uma forma de que faça sentido na sua copy. Se você trocar o formato e você precisar mexer alguma coisa no body para você para combinar com esse formato, você não vai mexer por causa que você quer isolar uma variável. Isso não vai funcionar, porque não está crível mais. Você já sai do princípio de trivialidade ali, e aí você, além de não conseguir validar essa variável, você não vai conseguir ter a venda realmente. Foca na venda, não foca em variável. Porque o que você quer é isso, é venda, entendeu? Então, o que traz a venda ali? A pessoa acreditar, confiança. Então, a partir do momento que você vai ter essa visão, muda muito. E outra coisa que eu lembrei aqui, que é muito importante. Porque, assim, quando você vai trocar o formato, é muito comum que, ok, para mim variar minha copy, eu troco um formato, eu trago uma nova roupa para ela. Só que, ao mesmo tempo, isso não valida. Por que que não valida? Porque tem um elemento dentro da sua copy que ela vai dizer se esse formato está congruente ou não está. E esse elemento, que é lá para o final, ali, no meio para o final, é o que a maioria das pessoas não dão atenção, que é justamente, não é só variar formato, você tem que olhar para sua copy para ver se está congruente tudo. Olha como os olhos do lead. Então, assim, o que é esse elemento? Reason why. Você quer saber se o seu formato ele está congruente com a sua copy, vai lá no seu reason why. Por exemplo, eu vou fazer uma mudança aqui de formato que é muito brusca. Então, eu vou mudar de uma pessoa, o GC ali, ou vamos assim, um profissional, né? Um expert falando numa sala de aula, falando sobre a solução, sobre o mecanismo num nicho de dor, por exemplo. Então, tem um expert ali falando, de frente para a câmera. E aí eu vou mudar o tom dessa copy e eu vou colocar num formato de discurso. Ou seja, pensa comigo, raciocina ali. Pô, ele já não está numa sala de aula. Ele está em um discurso. Por mais que seja parecido, um discurso ele tem muito mais peso. Então, ele tem que ter uma justificativa para ele estar compartilhando algo tão bom. Porque aí o lead vai pensar assim, pô, isso parece bom demais para ser verdade. Então, você tem que colocar uma justificativa ali no seu reason why para combinar com aquele formato. Então, por exemplo, eu tô aqui e eu preciso confessar que XXX coisas está acontecendo e esse é o mecanismo do problema, a solução e pá. E aí, eu quero compartilhar esse vídeo. Por que eu estou compartilhando esse vídeo? Por que aquele avatar que está num discurso para todo mundo está compartilhando essa mensagem? Nem é vídeo, porque, primeiramente, ele está num discurso, ele está sendo filmado. Então, assim, você mudar essa comunicação, adaptar para ele, congruência. Então, gente, eu estou compartilhando essa mensagem por XXX motivo. Eu estou compartilhando essa mensagem porque eu quero que chegue no maior número de pessoas possíveis para que ajudem a combater X crise dos Estados Unidos. Pronto. Como esse truque salvou a minha mãe, eu estou compartilhando essa mensagem para que chegue no maior número de pessoas possíveis. Tá vendo o quanto que isso é congruente com o formato de discurso? Porque, pô, ele tá fazendo um discurso ali. E aí, ao invés de você estar só variando o formato, você vai estar variando o contexto em si. Porque o seu lead, pensa só, o seu lead, essa é uma visão muito de quem já passou dessa fase de só isolar a variável, sabe? Mas quem entendeu que o seu lead, ele não vê o que você está fazendo, ele nem sabe o que é um formato. Ele nem sabe que você está variando, ele não vê esse processo de back-end da copy, esse processo de estrutura, esse processo de estratégia. O seu lead, ele só vê o que é mostrado. Então, pô, imagina, você chega lá, o cara tá num discurso e ele vai falar assim, gente, então, tô compartilhando esse vídeo e clica no botão abaixo. Pô, ele tá num discurso, não faz nem sentido ele falar clique no botão abaixo, entendeu? Faz sentido ele falar, pô, eu pedi pra produção liberar para XX número de pessoas que estiverem vendo esta mensagem. Não é esse vídeo, é esta mensagem ali. E se você quiser, aí pá. Então, assim, dentro dessa troca de formato, você tem que colocar esse motivo do porquê que essa pessoa, nesse formato, está compartilhando essa mensagem. Do porquê que essa mensagem, ela vai ficar fora do ar em XX tempo. Então, você colocar esses reason whys. Por quê? Bem que isso tudo que a gente está fazendo nas variações são adicionando elementos de prova. Ou seja, porque você vai deixar o seu edge ali mais forte, mais acreditável. Quem ficar mais crível vence, de novo. Então, assim, você vai estar adicionando essa adaptação ali no reason why, e é isso que vai fazer, você vai dizer se seu edge vai estar congruente com o formato ou não. Isso é uma das coisas que as pessoas mais erram, porque elas olham só pro formato ali e esquecem de ver como que aquilo fica visualmente. Então, na hora que você for fazer seu edge, fazer suas variações,
Quando você terminar, tem essa visão de esquece que você é copy. Esquece, cara. Olha aquilo, visualiza como vai ser a edição e olha como que se imagine sendo o lead. Finge que você é o lead ali e você tá vendo aquele ad pela primeira vez. Pronto, você não sabe de estrutura, você não sabe o que tá rolando por trás. Você tem que ver aquilo como se fosse a primeira vez. E basicamente essa aqui é outra alavanca, né, do avatar, mais formato, meio que comba as duas. E também tem o gancho. Então, o que você pode fazer no gancho ali para você variar? O gancho copy em si, né? Você combar ganchos validados, você trazer a troca de benefícios por algum benefício mais escalado no mercado, ou seja, isso é uma coisa que poucas pessoas fazem também, que é você ter um swipe ali de ads validados, swipe de ads escalados. Dentro desse swipe, eu tenho pelo menos, que é um swipe de hooks, ou seja, eu separo todos os hooks e eu coloco no lugar. Ou seja, tudo que causou mais atenção tá ali em um lugar só. E o que eu vou analisar nesses hooks que estão ali? Você pode jogar numa IA também para ela trazer isso para você. Mas o que eu vou analisar nesses hooks que estão ali, no swipe de hooks? Eu vou analisar a promessa deles. Qual é a promessa? O que que a pessoa gosta de ouvir? Porque às vezes a pessoa ela gosta de ouvir só que ela quer reverter a neuropatia, ela quer reverter o, o tipo 2 dela. Você pode perceber que é a mesma promessa, tudo. Então, se ela tá ouvindo dessa forma tantas vezes, você pode fazer coisas ali, e ao invés de você só repetir o seu hook, você trazer essa mesma promessa em uma outra estrutura, por exemplo, porque ela já gosta de ouvir aquilo. Você pegar esses benefícios validados do seu hook e você trazer em uma outra estrutura, ou você pegar a mesma estrutura e trocar o benefício, fazer essas trocas. Então, assim, é muito fácil criar gancho que tem mais chance de acertar ali, chamar atenção. E aí você traz essa troca de benefício e você pode também empilhar os ganchos. Ou seja, ao invés de você não empilhar gancho, pô, cortar o pedaço de um ad e plugar no meu. Não nesse sentido, mas você empilhar a frasezinha. Ou seja, eu posso colocar ali, trazer o meu gancho que validou pro body. Então fica o ad assim no body, né? Imagina seu doc aí, o body. E aí eu trago um outro gancho ali no hook que validou. Então eu vou empilhando esses ganchos na copy em si falada. E isso vai gerando mais curiosidade, abrindo mais loop na mente. Mas claro, para de ver isso aqui só como uma estrutura, uma regrinha. Pensa na hora de você fazer o ad em si. Pensa se aquilo vai fazer sentido, sabe? Pensa se vai se ligar ali. E aí isso que vai fazer você tomar as melhores decisões. Então, assim, a gente tem essas três alavancas aí, que é a troca de formato, o gancho e a troca de avatar, que são as principais, e são as alavancas que você mudando ali, você tem menos chances de você cair no mesmo leilão, entendeu? Tem outras coisinhas que você faz ali, mas, por exemplo, eu fazendo uma coisa só dessas, não vai adiantar. Eu fazendo só uma mudança de elementos, talvez não adiante. Então, são coisas que você vai ter que ir testando ali ao longo da leva que você for fazer. Então, você, às vezes, você pode trocar mais variáveis e arriscar mesmo em trocar mais variáveis, desde que fique crível, como se você estivesse fazendo um novo ad. E isso já pode validar muito, muito mesmo, porque você vai estar mantendo o mesmo body ali, mesmo mudando outras variáveis, como o gancho, o formato e o avatar. Mas você vai estar mantendo a mesma copy. Então, isso já vai te diferenciar. Enfim, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou buscar aqui uns ads escalados para a gente analisar e ver como que poderia fazer essas variações. Eu acredito que vou ter que passar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Tá. Ad escalado. Enfim. E a tomada de decisão aqui, só para a gente finalizar essa parte, é você ver ali o que ficar mais crível. Então, pô, isso aqui tá crível? Beleza, posso mudar mais de uma variável. Mas isso aqui tá crível? Esse é o princípio de tudo. Então não se prenda só a ficar variando uma única variável, mas ok, segue um processo, segue, mas vê ali, se arrisca um pouco mais, sabe? E você sabe explicar o porquê que você está mudando X elemento. Então, ó, eu tô adicionando uma headline porque eu sei que vai segmentar mais, vai criar mais curiosidade e por isso que eu tô mudando, entendeu? Então você saber explicar ali. Ah, às vezes até o seu copy chief ali, ele vai perguntar, por que que você tá variando essas coisas aqui? Você tem que saber explicar, porque senão não faz sentido você estar variando aquilo se você não souber por que você está fazendo. Se você, a maioria dos copies, eles só se prendem a um processo, que é isso aqui, troca de formato, gancho e troca de avatar. Mas na real, eles fizeram, ok, mas eles não
sabem nem o porquê que eles estão fazendo isso, eles só estão fazendo. Então, esse é o ponto, é você pensar ali no porquê que você está fazendo, explicar racionalmente. E isso vai te fazer se diferenciar muito, porque você tem que ter entendimento daquilo. Então, o que a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu só ver se tá tudo certo no chat. Achar formatos para nicho de saúde, geralmente terceira idade. Sei que o Swipe tá aí para ajudar muito. Ah, boa. Você faz variação só do hook visual? Eu não, normalmente, quando eu mudo o hook visual, vai depender muito da cópia ali. Se o hook visual que eu for colocar é muito arriscado, muito diferentão, eu não vou variar tanto a minha cópia escrita, sabe? Meio que você tem que balançar os elementos. Então, se o meu hook ele for super diferente, por exemplo, sei lá, vou colocar um cara aqui dando um soco, ou uma notícia, ou enfim, talvez eu vou achar uma forma de não variar tanto isso na copy para mim não para não ficar não acreditável, vamos dizer assim. Tem que ficar acreditável só isso. E qualquer coisa, uma forma, uma das variações que eu mais faço é, por exemplo, eu manter o mesmo ad com o mesmo hook, mantenho o mesmo avatar, ou posso trocar o avatar, mas mantenho o mesmo edge ali com o hook, e aí em cima, ao invés de eu variar o hook em si, eu trago esse hook pro body, então mantém a mesma copy inteira. E eu vou adicionar um hook no formato notícia. Ou seja, eu vou adicionar uma notícia ali, bem polêmica, assim, falando sobre o conteúdo do body. Então, Dr. X teve um carro explodido nessa manhã, depois que ele revelou XX coisa que tá no meu ad. E esse aqui foi o último vídeo ou o último áudio que a gente conseguiu e vai ficar disponível por pouco tempo. E assista isso aqui. Pronto, esse é meu hook. Então, às vezes, o meu hook não vai ser uma linha só. Eu vou fazer um novo início pro meu ad. Foca. Por quê? Porque eu não me prendo a só fazer uma linha de hook ali. Claro, tem que ser uma linha, eu digo, não prolixo, né, no caso. Vou demonstrar isso para vocês entenderem, mas assim, você preparar um novo início da sua copy mesmo, não focar só na estrutura em si do seu doc. Você faz variação só do hook visual, isso aí vai depender da balança ali. Tem uma certa dificuldade de achar formatos para nichos de saúde, normalmente terceira idade. Sei que o Swipe tá aí para ajudar muito nisso, mas para pensar fora da caixa com conteúdos orgânicos, osso. Então, para memória, zumbi e afins. Pô, memória funciona muito isso. Colocar o hook de uma notícia ali. E aí, o que que você faz para você mudar, às vezes? Porque às vezes você não precisa mudar o formato de notícia. Mantém o mesmo formato de notícia, só que muda a situação que está sendo apresentada. Então, por exemplo, como que você vai usar para chamar atenção? Nesse exemplo aqui que eu dei, né? O carro de X doutor foi explodido após ele revelar a cura de tal coisa. Então, o que eu vou mudar? Eu não vou falar carro, eu vou falar o laboratório. Ou eu vou falar a convenção médica, ou eu vou falar a casa, ou eu vou falar uma outra situação. Você muda a situação e aí você traz isso para o seu hook visual. Então, assim, primeiro era o carro sendo explodido. Vou colocar um carro sendo explodido com o barulho da explosão. Ou vou colocar um barulho de uma ambulância, que chama muita atenção, pô, super alarmante ali. Ou, sei lá, laboratório explodido. Vou lá e vou colocar a última notícia que você viu ali de alguma coisa explodindo, vou colocar no meu hook visual. Pronto. Você já variou ali. Então, são certas mudanças que também podem validar. Identificação de sentimentos, parte do criativo, a essência da variação, você sabendo que cada parte para você pode mudar tudo. O sentimento ali. Sim, uma coisa que eu olho também é muito para a emoção da copy, viu? Eu não olho tanto, isso até é meio surpreendente ali, porque eu não olho tanto para ângulo e fatia de público. Eu sei que isso, o ângulo, você não cria ângulo, você encontra novos ângulos. E você só encontra novos ângulos quando você aprende a pensar dessa forma aqui, que é uma visão de não vou me prender tanto à caixinha de nomes de copy, ângulo controverso, não sei o quê, mas você vai olhar realmente pro lado da sua ideia. Você vai olhar pro lado do seu formato ali. E automaticamente, pô, se eu for mudar o formato para um formato de notícia, já vai vir um novo ângulo, entendeu? É automático, é consequência. O ângulo e a fatia é consequência. Eu adicionando um bebê no colo da mãe ali, pronto, já vai vir uma nova fatia que vai se identificar com aquilo. E isso já vai atrair um novo público também. Então, assim, vale a pena fazer essa mudança ali no avatar, no visual. O que mantém esse sentimento ou intensifica mais criativo.
Facebook joga esse ad para um outro público. Sim. E é normal que vai jogar para um outro público. Tipo, talvez é muito raro você pegar o mesmo público ali sempre, entendeu? Porque vai estar em contas diferentes, dias diferentes de teste, edições diferentes de criativo, entendeu? Então, assim, o tempo todo. Por isso que a copy do seu hook ali, ela não pode ser tão segmentada. Você tem que ser mais amplo, vamos dizer assim, com promessas e benefícios escalados. Depende se o hook for público. Sobre o tempo do ad, isso aí varia muito, não tem. Vai depender justamente da trivialidade ali. Se seu ad tá crível, pô, tem ad ali de 1 minuto e meio que valida. 4 a 5 minutos. Isso aí depende de nicho para nicho também. Vamos ver aqui. Uma conversa em si, achar que a persona é um robô. Isso aí vai variar muito da forma falada da sua copy, você lê aquilo. Pelo menos eu, Bárbara, quando eu vou fazer a minha revisão, eu não leio a copy lendo palavra por palavra ou só analisando a estrutura. Eu leio como se eu estivesse gravando um story. Isso ajuda muito. Na mente, né? Não leio em voz alta ainda. Não leio em voz alta, mas eu leio na mente, como se eu estivesse gravando um story, tipo, falando. Aqui, vamos ver. Aí perguntaram ali quando rejeita, o que você faz para aprovar. Aí tem certas palavras, tem certas coisas que você pode mudar ali, mas isso é outro conteúdo total. Palavras agressivas ali normalmente já ajuda bastante se você tirar elas por um outro tipo. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, vamos entrar aqui, ó, no swipe para a gente ver o que está funcionando em emagrecimento para a gente fazer essa variação, essas 10 variações ali na prática, né? Aplicando isso que eu falei, vocês vão ver que tudo vai se relacionar. No português, inglês, terapêutico, inglês e Facebook e emagrecimento. Tá, eu já salvei alguns ads aqui, mas só pra gente ver uns ads que estão escalando. Deixa eu ver aqui. 1.200, tem essa oferta aqui. 190, 200. Tem essa aqui de baking soda que eu já tava vendo. This is the baking soda ritual that I learned from Oprah to lose 2 pounds of fat per day after the age of 40. Pay attention for the. Então, assim, a gente vai olhar para esse criativo e a gente vai ver não só, o que eu posso variar aqui, mas por que ele tá funcionando? Por que ele é diferente dos outros? Por que ele tá vendendo mais que os outros? Então, aqui você já vê, ó, que essa parada do efeito sonoro realmente faz diferença, pô. Ela tá aqui, ela já começa batendo no copo. Isso é um elemento. This is the baking soda ritual that I learned from. Ela bate no copo e aí ela tá falando um hook e aí depois vai mostrando a receita e depois mostra a prova visual também. E ela pega, então, os movimentos ali. Antes, os hooks, os anúncios de weight loss eram só, tipo, a mulher ali com os ingredientes. Agora já estão mudando. E é assim que estão variando, né, esse formato. Isso é uma mudança de formato. Não é algo tão brusco assim, mas, pô, o simples fato dela bater ali já é uma mudança de formato, um elemento que você adiciona dentro do formato validado. Por isso que a chance é muito maior, até. Esse aqui eu já salvei, né, aquele ad ali. Tem esse ad aqui também, que tá validando a mesma coisa, ó. Receita, aí a mulher loira e ela falando, gesticulando. Com insertos. Realmente não deve. E aí meio que descreve ali, esse aqui não tem tantos elementos assim novos. É um ad que dá pra você pegar, fazer variação e bater controle dele, só você variando essas coisas. Tem esse ad aqui também. Deixa eu ver. Eu salvei alguns no meu swipe. Esse aqui, ó, pronto. Ela já tá batendo no copo, ela começou batendo no copo, o marido dela tá atrás e. Tá, ela tá só batendo no copo. Tá, o gelo caindo, aí tem o barulho do gelo caindo. Batendo no baking soda é o ASMR, me revoltou. Óbvio. E o marido dela atrás. Então, assim, você vê que
e ela fazendo. E depois que ela começa a falar copy. Então, pô, você já vê que é uma variação ali que fizeram. Ao invés de só colocar o ed validado, a pessoa foi lá e colocou um ASMR na frente. Isso já é uma mudança de formato. Então, assim, não são coisas totalmente, eu vou mudar de uma coisa para outra. E esse aqui também. Deixa eu ver. What the fuck? A lady spit in Dr. Gupta's face live on CNN saying the bariatric gelatin trick was a scam until he realized. E o que chama atenção, ou seja, a mulher gritando. Até se colocasse, tipo, o som da mulher gritando aqui, já ia ser mais um elemento She was também. making the same and didn't lose a single pound. But I bet my career you'll be wearing a sock. Listen to me for the next 30 seconds because E aí, só nisso, de você olhar os ads escalados, o que você pode fazer? Você traz o formato que está escalando para o seu ad, com a sua avatar. Às vezes você não precisa buscar algo tão novo assim, ou fora da caixa. Não é isso a ideia, é você trazer o que já está escalando. Então, por exemplo, aqui, ó, isso é uma das formas de variação ali que você vai tendo ideia conforme você vai consumindo. what the Aqui, analisa a parada. Então, é uma tela dividida, ele fala um palavrão, e aí em cima é o apresentador de um programa, e embaixo é uma mulher querendo atacar o fuck? doutor. A lady Só que assim, analisando a situação friamente. Então, aqui nesse hook tem briga, entendeu? Tem briga ali. E o que eu posso fazer? Eu não vou pegar esse mesmo apresentador e esse mesmo doutor e colocar na minha variação. Eu vou ir lá e eu vou fazer, por exemplo, o meu ad ali que eu vou variar é um UGC. Então, vamos pegar aqui até o swipe já para deixar ali no doc. Aqui. Vamos lá. Weight loss. Vamos pegar este. Qual que é? O do baking soda ali. Esse aqui. This is the baking soda ritual. Porque esse ad aqui, ele tá muito bom pra variar. Tipo, é um ad simples. A maioria dos ads são simples, você só precisa fazer variações ali pra ele continuar vendendo, né, no caso. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse ad. Vou trazer ele pra cá. Pra gente variar esse ad escalado. Tava ali no swipe. Só pra deixar mais visual. Aqui. Trazer. Nossa, essa cal aqui vai ser só pros raios mesmo, porque vai ser um tempinho, viu? Fazer essas variações ali. Mas quem ficar até o final também vai receber um presentinho. Bom, aqui a gente tem esse ad e o formato dele, só conferindo, tá? Aí tem a mulher mexendo na receita, aí depois tem antes e depois aqui, ela falando, blá, blá, blá. Tá, bem comum, é de padrão de emagrecimento. E aí, uma das formas de fazer essa variação, deixa eu só ver a copy dele também. Vamos pegar aqui a copy e já transcrever para ver o que a gente pode variar. Porque assim, eu apresentei para vocês os 3 elementos mais importantes ali, avatar, formato e gancho. Só que a real é que o processo que você vai seguir é você vendo como combina esses elementos. Então, você tomar decisões ali. Não só você mudar o avatar, mas e se você mudar o formato ali e você adaptar um pouco a sua copy para que fique realmente mais crível com o formato e aí você ter esse novo gancho, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente vai aqui para transcrever. É de bem de boa. Ali no site já tem a transcrição embaixo, ô Bárbara. Na pasta abaixo. Transcrição. Verdade. Deixa eu ver aqui. Nossa, nem repare nisso. Eu tô tão acostumada com Nossa, isso aqui é bom, viu? Caramba. Isso aqui é top. O que a gente vai fazer agora daí mês que vem vai ser colocar visualmente isso lá na aba só de ads daí. Vai ficar tudo separado, já não é de visualmente, entendeu? Aham, legal. Nossa, só de não ter que vir aqui. Colocar a tradução dele seria top também. Então, a gente estava traduzindo, alguns começaram a relatar que não estava batendo 100% com a tradução.
Aí a gente decidiu deixar no idioma. O que a gente vai fazer agora vai ser meio que uma automação, né, ali no Edge, que o cara consegue colocar o idioma que ele quiser, entendeu? Aí vai facilitar para a pessoa. Ah, saquei. Deixa eu só traduzir aqui para ficar mais fácil pro pessoal. Eu traduzo aqui com o GPT, mas eu já programei ele para ele me entregar a tradução natural do idioma. Então, meio que é um agente ali que eu criei. Tipo, já entrega sem travessão, sem natural ali e tal. Dá para fazer alguma coisa assim, né? Ah, não sei, porque não tá traduzindo. Teria que selecionar o texto ali. Caramba, aqui. Deixa eu selecionar aqui. Esse áudio eu nem tinha transcrito ele. Eu vi ele antes de começar a call aqui do Skype. Vamos ver se vai agora. Não, tá indo só o link do Drive. Deixa eu ver aqui. Certeza que deve ter alguém no chat falando pra uma forma mais fácil de fazer isso. Mas, enfim, já vou mandar aqui pro GPT, não tem problema não. Ele já traduz. Essa cópia aqui, ó, tô vendo só o estilo dela, já é uma cópia, assim, validadíssima há tempos. Não muda a cópia. O que muda é só a forma de apresentar ali. E é isso. Só muda a forma de apresentar, literalmente. Que é essa variação, né, que o pessoal faz. Então, assim, primeira coisa que dá pra gente fazer aqui. A gente viu ali um Ed validado, né, aquele do doutor da briga. Ah, essa cópia aqui é... Enfim, depois eu pego aquela cópia ali, então. Esse aqui é o da briga em si. O que eu posso fazer? Eu vou analisar essa cópia aqui do baking soda e ver como que eu posso encaixar esse elemento, um elemento visual de briga ali, vamos dizer assim, ou algo, sei lá, a filha e a mãe, ou as amigas, uma coisa que valida muito em emagrecimento é, tipo, falar depoimento de terceiro. Então, pô, minhas amigas riram de mim quando X coisa aconteceu e agora elas ficam impressionadas com essa transformação. Ou a reação do marido também, isso aí funciona muito, né? Você tem essa reação de terceiros. Ou X famoso tá fazendo e pá. Então, assim, imagina você juntar esses elementos aqui nessa cópia. Você vai lá e você vai fazer alguma coisa, seja amiga brigando pelo truque do baking soda, porque depois que descobriu, sabe? Ter esse pensamento de como que eu posso chamar mais atenção ainda e apresentar de uma forma diferente. Então, aqui, ó, deixa eu só analisar esse vídeo novo. This is the baking soda ritual that I learned from Oprah to lose 2 pounds of fat per day after the age of 40. Ah, tá. Esse é o ritual do baking soda que eu aprendi com a Oprah, ou seja, a autoridade ali, para perder X pounds por dia. Esse é o Hulk, basicamente. Então, já dá para ver que ela cita a Oprah ali, ela cita uma figura de autoridade. O que eu posso fazer? Ela não tá mostrando a Oprah. Eu posso ir lá e colocar uma prova visual da Oprah. Então, assim, vou fazer uma tela dividida ali, já dá para me variar com a tela dividida, eu fazendo algo desse tipo. E aí, é meio complicado de explicar, assim, mas o que eu já pensei aqui? Dá pra gente unir esse Hulk daqui, que eu tenho até ele transcrito. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é importante, tá, gente? Então, vocês vão ter acesso ali do Swipe Offers. Coloca as transcrições que o pessoal já dá lá, para vocês analisarem num doc do porquê que funciona realmente. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Onde está esse Ed? Aqui. Esse é o Ed do Gupta ali, né? Do doutor. Então, ali é basicamente, que porra é essa? Uma mulher cuspiu na cara do Dr. Gupta ao vivo na CNN, dizendo que o truque da gelatina bariátrica era uma fraude, até ele perceber que estava cometendo o mesmo erro que 90% das mulheres cometem. Então, esse era o Hulk ali do Ed que a gente viu, e é algo conspiracional. Então, pô, imagina se eu pego esse Hulk aqui, e aí eu vou fazer aqui em cima desse Ed, ou seja, eu vou fazer um novo Hulk para ele, vou trazer um novo Hulk. Então, eu trago aqui essa mulher, ao invés de eu colocar um doutor de programa, eu coloco essa mulher ali como uma fofoca, realmente. Então, eu coloco essa mulher para falar esse tipo de Hulk. E aí, esse tipo de Hulk com uma tela dividida
adaptando para a Oprah, né? Que é o contexto que ela já tá falando aqui, é um contexto que já validou. Ou seja, ela fala o ritual da Oprah ali. E aí ela vai lá e vai adaptar isso aqui, né? Trazer para a Oprah em si, para o contexto dela. E depois ela vai criar um vídeo da Oprah levando um soco na cara ou brigando, alguma coisa assim, e colocar esse vídeo da briga na tela dividida. E aí ela vai estar falando nesse novo hook. Ou seja, conseguem visualizar? Porque não vai ter como deixar aqui tudo certinho, mas acho que dá para visualizar. Essa mulher falando nesse hook, na parte de cima da tela dividida, na parte embaixo, a Oprah, ela brigando, ou seja, chamar atenção, enquanto essa mulher ainda bate, né, no copo ali. Isso já vai ser um novo hook totalmente diferente. E aí, embaixo no seu body, o que você vai manter? Você vai manter basicamente o mesmo edge. O mesmo edge, só que o fato de você ter mudado essa ideia, trazendo uma ideia validada aqui, você viu, no mercado, e você trazendo ela para esse UGC, e depois você fazendo essa transição para o body, mesmo se você precisar adicionar mais alguma coisa aqui para ficar congruente com o body, adiciona. Por quê? O objetivo aqui é venda, não é só isolar variável. Tipo, o que você vai... Beleza, você pode conseguir dado para você melhorar depois. Mas ainda assim, quando você for testar essa variável depois, já vai ser uma conta diferente, um dia diferente, um público diferente. Então é muito mais assertivo você focar na venda em si e criar quase um novo ad, uma nova versão ali, do que você simplesmente só isolar uma variável para coletar dado. Então, isso pelo menos que eu faço que funciona. Então, a taxa de assertividade ali, muito boa. E realmente é uma das formas ali. Então, aqui, o que ficaria o visual dela? Só para a gente descrever. Tela dividida. Dividida em cima. Avatar do Ed. Original. Falando esse hook. Embaixo. Gerar compra. Brigando com uma mulher desconhecida. Tá vendo que o novo ângulo e a nova fatia de público, ela vem, você não precisa pensar tanto nela, ela vem. Por quê? Aqui, você vai pegar uma fatia de público e um ângulo que já tá validado, só que trazendo para um formato que essa mulher ali, totalmente diferente. Então, pô, você vai conseguir pegar um pouco ainda daquele público que já tá indo ali, estão comprando, entendeu? Então, é muito mais assertivo. Embaixo, geral, mulher desconhecida. E ainda, no meio, como vai ficar a tela dividida ali, no meio eu sempre gosto de adicionar uma headline. Então, dá para colocar também uma headline conspiracional, como fala, explicando esse hook, vamos dizer assim. E aí você vai adaptar o seu hook para isso aqui. Claro, o que eu faria? Mudaria a forma de falar, mantendo a mesma psicologia. Então, ao invés desse palavrão, trocaria por uma outra palavra de poder. E ao invés de, uma mulher cuspiu na cara da Oprah, trocaria esse cuspiu, colocar uma outra situação, deu um soco, ou brigou, ou xingou, seja lá o que for. E aí fazer só essas mudanças simples ali no hook. Então, variaria isso ali, já seria uma variação de formato junto com o hook, porém faria sentido. Porque se eu variasse só o formato aqui, não ia fazer sentido. Então, já quebra o princípio, daí não adianta. O princípio da venda ali, de ser algo acreditável, não iria fazer sentido. Então, beleza. A gente já viu aqui, pegamos um edge ali, já dá para ter ideia de variação. Outro edge aqui que está escalando é esse aqui. Chegamos a entrar, né? Que esse aqui foi basicamente adicionar um avatar atrás. Ele tem um avatar atrás. Nossa, perfeito. Já dá para fazer essa variação com essa mulher aqui, a mesma copy. E esse é o ritual da Oprah e tal. Nossa, daria para colocar a Oprah atrás dela, né? Também. Então, assim, outra variação de avatar, que é algo que está funcionando aqui. Colocar uma figura de autoridade atrás da pessoa, colocar a Oprah atrás dessa mulher. Então, pronto, outra variação. E aí, o que você pode adicionar? Colocar essa mulher batendo nas coisas igual essa aqui. Então, pô, você vai estar modelando ali, trocando os avatares, vai estar numa nova copy, que é a copy validada daqui. E isso aí você vai estar usando os elementos validados, só que ainda assim não vai estar caindo no mesmo leilão, porque você vai estar mudando a cópia ali, vai estar mudando a emoção de certa forma, vai estar adicionando efeito sonoro, vai estar aplicando isso. Então, essa já é uma outra forma de você fazer.
Então você vê que meio que não tem uma regrinha em si, mas você pensar ali como combinar os elementos, você olha para o mercado e você combina ali realmente e vai fazendo, e você vai vendo que quando você começa a fazer uma variação, vai surgindo ideias de outras, ideias de outras, ideias de outras, e com base no mercado, no mercado você vai decidindo se vale a pena ou não. Então, por exemplo, aqui é prova demonstrativa também. E se eu pegar essa prova demonstrativa dessa mulher puxando a calça e colocar ela no hook, entendeu? Trazer para o hook. Você analisar isso também no seu Ed. Ao invés de mostrar essa mulher aqui, eu trazer essa prova da calça ali no hook. Então, são coisas visuais. Normalmente, você vai mexer muito mais no visual em si do que na própria copy. Ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ou para uma das avatares ali. Usaria literal as mesmas palavras? Daí entra aquela questão, como que você equilibra isso na copy? Você vai ter que pensar ali, pô, se eu usar as mesmas... Esse Ed está escalando muito, realmente? Será que compensa eu usar as mesmas palavras? Ele está escalando muito durante muito tempo, porque talvez já tenha saturado. Mas, se ele começou a escalar recentemente, usa as mesmas palavras. Você vai pegar o hype ali e vai dar para você conseguir essa escala também. Na melhor das hipóteses, é você mudar, seguir na mesma estrutura ali de comunicação. Coloca ela na cadeia sendo presa depois de ter revelado. Então, essa ideia aqui, por exemplo, coloca ela na cadeia sendo presa depois de ter revelado o truque do baking soda. Você já vê que fica algo muito fora do contexto, muito fora da realidade ali? Beleza, pode funcionar, se testar, assim, mas para você minimizar erro realmente, você vê que fica muito fora do contexto. Tipo, a mulher, ela não seria presa. Por que ela seria presa por ter revelado um truque? Tipo, não faz nem sentido. Você teria que dar um reason line muito forte para ser acreditável. É muito mais acreditável ela estando ali num programa, vir uma fã e atacar ela. Coisas que acontecem nos formatos ali que o público consome. Também é um formato de fofoca. Você vai pesquisar uma notícia dessa você vai ver que tem milhões de visualizações. Então, vamos ver aqui. Outra forma aqui, que seria, a gente já vai pegar essa parada aqui do layout, que foi uma das coisas que já validou, sempre testo de novo ali, e dá para você variar até você vai variando o headline, vai variando o programa aqui, né, entendeu? Então, você pegar um site de celebridades, as fofocas de celebridades, pronto, você cola o ad aqui, e você já vai estar um novo formato ali. Você adiciona também uns efeitos sonoros. Você tenta realmente sempre melhorar aquele formato. Essa a mentalidade ali. Variação 2. Aí você já tem isso aqui. Você quer uma coisa mais rápida. Você testa isso aqui também. Variação 3. A gente vem aqui para o mercado de novo e vê o que está validando, né? Deixa eu ver aqui. Tem essa... Vou favoritar isso aqui que eu já tinha visto. 2 dias ativo, 300. Pô, esse aqui é um formato diferente. Sharon Osbourne. Yeah? Her face looks like Like a skull? that's what a peptide does. Lose 20 pounds, age 20 years. Your face just caves in. Right. Eyes get hollow. Cara, uma coisa que você tem que entender ali para essa variação de formato, porque essa parada de formato é muito importante. Você vê aqui que não é simplesmente uma tela dividida. Começa a enxergar além. Olha a seta. A seta indicando a cabeça da mulher. Isso já causa muita curiosidade. Não é só uma tela dividida com uma mulher embaixo. Entendeu? Aí aqui depois tem ali, ó, de novo, outra seta indicando. Tipo, às vezes não tem nem sentido com a copy isso, mas só de você colocar uma seta indicando alguma coisa vai causar curiosidade na pessoa, porque ela quer descobrir o porquê que aquilo gera muita curiosidade isso no cérebro. São esses elementos visuais, quando você colocar ali, seja na sua variação ou na sua leva de ads, eles vão fazer a diferença. Aqui, ó, é um dos formatos também. Ou seja, e se você pegar a reação de alguém, ou, por exemplo, aqui nesse contexto, né, do baking soda, eu poderia pegar a reação de mulheres surtando ali, alguma coisa assim, e falar, essa foi a reação das minhas filhas ou das minhas amigas depois que eu perdi x pounds. E aí eu pego uma reação também, que eu achei no swipe ali,
Que é basicamente isso. Pô, mulher reagindo ali. Isso aqui já tava uma curiosidade. Você vai querer continuar vendo? É só isso. É só isso, e aí você vai lá e você vai colocar, seja na frente do seu hook, antes de colocar essa. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Variação 3. O que a gente vai mudar na variação 3? Vai ser manter a mesma avatar. Antes de começar a copy, colocar 2 segundos da reação de mulheres surtando. Meio que assim, cada variação de formato que você vai fazendo, ela te leva a mudar o hook. Isso vai muito do copy ali, se ele quer arriscar mudar o hook ou não. E aí, claro, quando você for mudar esse hook, comba os hooks validados. Você vê elementos validados que você já separou ali no seu swipe, você já pegou a transcrição ali das copies, você transcreveu os hooks, você tá ali, pô, se a mulher tá prometendo um benefício de roupa, que funciona muito em emagrecimento, que é tudo em volta de roupa. Ah, eu fui do XL pro M, eu troquei todas as roupas do meu guarda-roupa, eu consegui vestir o meu biquíni no meu corpo de verão. Você vê que tá tudo relacionado com roupa? Então por que você vai colocar um benefício de, sei lá, ou uma quebra de objeção, de, sei lá, eu emagreci e agora eu posso comer bolo de chocolate. Não é isso que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir o comer bolo de chocolate. O comer bolo de chocolate não está validando. Então você vai lá e você vê o que você está validando. Ok, são várias comunicações relacionadas à roupa. Então eu vou trazer uma comunicação também relacionada à roupa. Seja de um tamanho, às vezes, ó, beleza, tô falando aqui do tamanho XL para o XS. E se eu falar do tamanho menor para o maior? Pronto, já muda a comunicação, é uma nova forma de apresentar. E aí você coloca isso. Então, antes de começar, aí você vai pegar essas promessas, né, isso que o pessoal está consumindo, e vai colocar isso no hook, ali. Seja mudando o benefício, seja mudando a promessa, e isso vai ficar mais congruente com o seu formato também. Então, antes de começar a copy, nessa ideia aqui que a gente estava, colocar 2 segundos de reação das mulheres surtando. Aqui eu adicionaria adicionar até o som, adicionar som dos gritos. E aí, depois, começar a copy do hook. Coisas que eu faria aqui. Como essa você vê ali que é uma micro variação, ou seja, eu vou colocar só 2 segundos de reação de mulheres, depois vai continuar igual. Eu manteria a mesma copy do hook, manter a mesma copy do hook e mudar a copy pós-hook, ou seja, para você mudar meio que o início ali do seu ad. Ok, vai aparecer algo diferente, a pessoa não vai lembrar, ela scrollou tanto que ela não vai lembrar dessas informações que, por exemplo, do seu hook, de uma frasinha do seu hook, mas ela vai lembrar do que tá ali no seu ad em geral. Então você, ao invés de só fazer uma microvariação como essa, adicionar 2 segundos das mulheres surtando e depois deixar o mesmo ad, beleza, quero manter a mesma cópia do hook, mas aí você varia algo na sua frase pós-hook. Como que eu vario a frase pós-hook? Eu posso adicionar um outro hook validado, que vai fazer sentido ali, posso melhorar esse hook validado, posso abrir looping ali, e isso por si só já vai dar uma nova cara ali para o seu ad. Frase pós-hook. É aqui que a empilhamento de gancho funciona. Você adicionar outros hooks validados ali na sua frase pós-hook. Então, assim, qual que é a tomada de decisão aqui? Você vai ter que ir vendo o que mais faz sentido. Pensa que quando você fazer sua variação, eu estou fazendo um ad novo. Basicamente é isso que o Facebook ele tá pedindo ali. Então, para você não cair no mesmo leilão ali e você conseguir ter essas variáveis de certa forma. Aqui. Tá. Então, adicionar esses elementos também de seta ali já te ajuda a variar. É você expandindo esse lado mais criativo da coisa. Nem é criatividade isso, é só você observar o que tá escalando, por exemplo. Você viu o negócio de seta, adiciona pro seu. E aí, deixa eu ver.
Esse aqui a gente já viu? Acho que já viu sim. Ah, tá. Da mulher loira. Tá, beleza. E aí, cara, você vai fazendo essas variações ali. É algo muito. Você pode seguir esse processo de você ir variando esses elementos em si, mas se você quer realmente manter o Ed ali no jogo também, tenta variar mais de uma coisa e ver se isso realmente vai fazendo sentido. Essa parte aqui dos layouts, para mim, é o principal de cada hook ali visual. Você variando o layout do seu hook visual, ele já vai mudar imensamente. Você vai coletar esses dados ali, vai manter seu Ed rodando, entendeu? E quando você for variar esse formato, você vê se ele está congruente com a sua copy, você pensar como lead. Então, assim, se tiverem alguma dúvida de como aplicar isso também, falem aí. Como seria uma headline conspiracional explicando o Hulk? Deixa eu pensar aqui. Aqui nesse exemplo. Uma mulher cuspiu na cara da Oprah ao vivo dizendo que o truque da gelatina bariátrica era uma fraude até ele perceber que estava cometendo o mesmo erro que 90% das mulheres cometem. Se eu colocar isso tudo numa headline, vai ficar muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir essa informação. Então, deixando ela mais curta ali, falando só o necessário. Então, depois que. Então, melhor. Veja o que aconteceu com a Oprah depois que ela revelou o truque de gelatina bariátrica. Veja o que aconteceu com a Oprah depois que ela revelou o truque da gelatina bariátrica. Pronto, uma headline assim. E aí o próprio hook visual ele já vai combar ali com a headline, porque vai ser uma briga ali entre elas. E aí já vai causar curiosidade. Né? Você vai lá adiciona uma seta no meio da briga, indicando alguma coisa. Pronto, já vai causar mais curiosidade. Você vai estar variando ali o layout do Ed. Bom, gente, ficou claro até aqui? Bora falar aí, aproveitem. Agora que eu vi aqui, foi... Quando você valida um criativo, você tem uma ordem de variações que testa, por exemplo, primeiro varia o gancho, depois varia o formato. Normalmente sempre vem o formato primeiro, porque o formato ele te leva a fazer outras variações. Porque, por exemplo, eu tenho variações muito fáceis de serem implementadas, como mudar o hook visual nos primeiros 3 segundos. Tendo isso em vista, talvez valha a pena primeiro fazer, por exemplo, 5 variações de hook visual. Se o criativo continuar dando bom, aí fazendo 5 variações de formatos. Se der bom, o hook visual em si, ele já é o formato. Aí fazemos 5 variações de formato. Se der bom, 5 de avatar, por aí vai. Meio que todos esses elementos ali visuais, eles englobam o formato em si. Então você já vai estar meio que variando. Maneira de pensar como eu posso, com o mínimo de esforço aqui, ter o máximo de resultado. Boa. Ô, Bárbara, vou fazer uma pergunta aqui no microfone, posso? Pode. Normalmente, então, o teu racional que você usa para fazer uma variação é um racional mais conservador, certo? Na parte do Hulk, por exemplo. Aquele Ed que estava com o Hulk ali, com o Dr. Oz e a mulher dele, já foi uma modelagem daquele outro que até o Hulk de som é parecido, né? A batidinha do copo e tal. Você falou que optaria por trocar, usar a mesma mulher loira lá do Ed principal
e ao invés de ser o Dr. Oz atrás, colocar a Oprah, que é o personagem do VSL, né, em si. O personagem desse VSL de Baking Soda é a Oprah. Isso, na minha visão, é a decisão mais conservadora de variação. Você tende mais a ir para esse racional conservador nas suas decisões, ou você, tipo, dá mais um ousado ou faz meio a meio, como que é essa questão? No caso, nesse caso, não seria a avatar já validada desse Edge aqui, porque se eu for colocar essa mesma avatar, só mudar uma variável atrás, né, que seria a Oprah, provavelmente ele ia manter a mesma emoção ali, ia pegar o mesmo leilão também. Então eu iria colocar essa mulher aqui e adicionar a Oprah atrás dela, no caso. E com isso, também testar os hooks ali. Então, ver o que funciona melhor. Então, assim, ao invés de eu fazer esse hook aqui, eu poderia colocar o mesmo hook que ela tá falando, só que, né, falando sobre o ritual do baking soda, alguma coisa assim, e relacionar ao com a Oprah. Isso já vai dar uma sensação ali, porque entende assim que o único elemento que eu tô trazendo escalado dali é o fator de. É um formato que tem uma pessoa falando de frente para a câmera com uma pessoa de autoridade atrás. Aí eu identifiquei isso, que é um principal diferencial aqui dessa copy, né, que a gente tinha visto, do Dr. Oz ali. Identifiquei isso, e você vê que a copy em si, aquela copy do Dr. Oz, é uma copy muito simples, é uma copy validada. Pelo menos que eu escutei, eu não sei se vocês estavam vendo, mas é uma copy já do mercado. O que foi diferente ali, né, identificou por que está vendendo mais do que os outros. Porque tem um elemento de autoridade atrás. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer esse princípio do elemento de autoridade e vou trazer para o meu Edge aqui do baking soda. E aí eu vou colocar, como o hook em si, né, do baking soda, ele fala da Oprah, faz muito sentido eu colocar ela atrás. Então, meio que eu tô pegando o formato validado de lá e trazendo para esse aqui. Deu para entender ali? Perfeitamente, muito bom. Outra Sim. questão, se eu puder fazer rapidinho. Pode Você ser. também costuma fazer algumas micro variações no gimmick name do Edge, por exemplo, Baking Soda Shot. Você vai fazer uma variação, você coloca Baking Soda Ritual, por exemplo, ou Baking Soda Trick. Você faz essas micro variações, ou você prefere tipo, manter o Baking Soda Shot que você já viu dando mais certo? Seria só o nome chiclete a variação? No caso, no Edge em si? Não, digamos que você fez uma variação completa e você também faz essa micro variação no gimmick name. Ah, sim, com certeza, faria ali. Se for uma variação muito pequena, igual como você falou, baking soda shot e baking soda trick. Tipo, ok, variei coisas ali no meu Edge, só que é aquilo lá, você tem que ter uma balança de elementos. Onde que eu variaria esse nome chiclete, né? Basicamente, variaria numa reação, numa variação tipo essa aqui. Queria manter o edge, ia mudar o layout ali, porque não ia estar mexendo tanto na copy. Beleza, ia ser um detalhezinho ali na copy, e não ia estar mexendo muito em hook visual e tal, ia só plugar o edge aqui. Então, você vê que, ok, não é uma variação, uma ultra variação assim, né, em quesito formato. Eu ia estar o mesmo edge ali, ok, e aí daria para testar essa micro variação ali no nome chiclete, mantendo a copy do hook, sem mudar a copy do hook. Normalmente, quando eu faço essas variações ali de nome chiclete em si, é bom manter uma copy já validada em si. Mas varia o formato, que aí você tem mais chance ali, né, de testar. Perfeito, muito bom. Show de bola. Boa demais. Mas assim, questão de variar. Só nome chiclete, fazer uma variação só para nome chiclete é realmente se você quiser muito coletar o dado. Entendeu? Porque a chance daquilo continuar vendendo é muito pequena por causa do leilão em si, porque vai estar competindo ali com o outro Edge. Mas assim, essa mudança de nome chiclete é muito importante também, que o nome chiclete ele tá ligado com a curiosidade do seu Edge inteiro. Então, assim, você mudando ele, às vezes, ou você vai estar no prejuízo só de você mudar o nome chiclete, ou pode alavancar muito. Então, o nome chiclete é uma variável também que tem que tomar cuidado na hora de você escolher. Fechou. Muito obrigado, viu? Show, valeu, Mike. Bárbara, E aí, boa noite, Cid. boa noite, tudo bem? Em relação a essa pergunta que o amigo fez aí, do nome chiclete aí, necessariamente é preciso pegar um nome chiclete já validado ou a gente pode, tipo, inventar um
que faça sentido, entendeu? Tipo, que tem a ver, mas que ainda não foi validado no mercado. O que que eu gosto de fazer quando. Beleza, o que que seria. Porque assim, esses termos, né, a gente vai criar um nome chiclete. Mas como que você cria um nome chiclete de uma forma inteligente ali, não só testando coisas aleatórias, que nunca validaria? Como que você cria esse nome chiclete realmente que vale a pena testar? Você combando os nomes chicletes. Aí sim seria uma boa variação ali para você testar na sua copy. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui esse aqui. Ah, truque da gelatina bariátrica. É isso que está validando em todos os ads. Então, ao invés de eu colocar só truque da gelatina bariátrica, eu quisesse variar esse nome chiclete, até uma das partes, né, da variação do Hook, eu poderia colocar truque da gelatina da Oprah. Então, tipo, adicionar uma superestrutura, mas mantendo o truque da gelatina, que é o que o pessoal já pegou ali. Ou o truque bariátrico da Oprah, sabe? Tipo, eu sempre vou manter coisas do elemento do nome chiclete do nome chiclete validado ali, só que trazendo um novo elemento, não indo totalmente contra aquilo. Então, se está validando isso aqui, não tem porquê eu testar algo totalmente, sei lá, protocolo rosa de X coisa, entendeu? Isso aí seria totalmente muito novo ali, talvez, beleza, quer testar? Testa, mas que isole talvez essa variável, aí talvez faça sentido, entendeu? Mas se você quer vender realmente, você dá só esse novo elemento ali, esse truque da Oprah, pô, ficar muito chiclete isso, porque é uma superestrutura, né? Uma superestrutura de autoridade. Bom, só sendo esse elemento ali já muda demais. E pode validar. Respondido a pergunta, foi isso que você quis dizer, né? Ali. Isso mesmo, obrigado. Muito show. Boa, boa demais. Mas quero saber, assim, de vocês, até abrindo umas dúvidas aqui, porque eu sei que tem gente de operação aqui também, e eu sei que as operações também elas estão pedindo muito para fazer variações. O que para vocês, que eu não mostrei aqui, que realmente causa dúvida, assim, na hora de vocês vão fazer. Aproveitem esse momento aqui, que vai ser só para isso, entendeu? O que causa dúvida na hora de você fazer uma variação? O que te faz ficar pensando muito ou não, que faz você não conseguir validar ali ou manter vendendo, né? Você analisar essa questão em si. Se vocês tiverem esse feedback ali, já dá pra gente resolver. Esse material, sim, sim. Depois eu vou mandar o link lá no grupo de avisos, no caso. Você troca o hook visual sem mudar a copy. Isso vai depender da variação. Dá para você fazer uma variação trocando o visual sem mudar a copy, ou você mudando a copy e não trocando o hook visual. Isso aí vai depender muito. Mas normalmente, quando você troca o hook visual, se ele não for algo relacionado à sua copy, você vai ter que trazer algum elemento ali para sua copy para se relacionar às coisas, entendeu? Cara, isso aqui, esse conteúdo de formatos em si, se você aplicar para qualquer área ali, funciona. Até se você for analisar os conteúdos orgânicos mesmo, igual ali de expert mesmo. Se você ver ali esses anúncios, você vai ver que as variações que eles fazem ali, que vendem, é nesse estilo aqui. Às vezes só plugar um anúncio num. Eu vi esses dias um anúncio rodando que era do Carlão, que é um treinador, aí, influencer ultra famoso, e o anúncio dele literalmente numa página, num layout de página da Choquei. E aquele anúncio me prendeu até o final. Então, assim, conteúdo de treino ali. E era literalmente aplicando um layout, trazendo o criativo dele pro layout da Choquei. Uso em estratégias, mas quando utilizo em pop, faço péssimas análises. Como você utiliza a IA, Cloud, por exemplo, para operar em copy?
Isso aí já é outro assunto, mas eu uso muito mais para pesquisa em si e para adaptação de nicho para nicho, para fazer as coisas mais rápido ali. Mas para criar copy do zero, bem raramente, assim. Já validei copy com IA, mas bem raramente, porque dá mais trabalho do que você escrever do zero às vezes. Mas assim, depende do prompt também. Mas sobre variações aqui. Mais alguma dúvida? Não, Bárbara, tranquilo. posso falar aqui no microfone? Oi? Posso tirar a dúvida aqui no microfone? Pode sim, Davi. Pronto, boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? Tô Prazer, bem. tá? Você? Tô bem também, graças a Deus. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu vejo muita gente, principalmente copywriters assim, que vão no podcast, etc., sempre falando que quando vão criar um anúncio ou seja uma variação, geralmente fazem um corpo e 3 ganchos, por exemplo. E eu queria saber de você, na hora de fazer uma variação de um criativo que já está validado, por exemplo, esse criativo ele está no formato UGC, e aí você quer transformar ele num formato de tela dividida. Seria o vídeo UGC, só que agora com a tela dividida. Você faz isso também de, por exemplo, não testar um só gancho ali nesse formato, mas, por exemplo, testar 3. Então, você vai mudar o formato, só que você vai fazer dentro desse formato 3 variações diferentes, 4 variações diferentes, porque às vezes não vai dar certo, porque aquele gancho ali é ruim, mas se fosse outro gancho seria bom, por exemplo. Você faz isso? Uhum. Já cheguei a fazer, viu? Assim, quando eu tenho ideia de gancho ali, ou, por exemplo, eu sei um gancho muito forte que tá escalando e eu combei ele com algum outro gancho. E aí eu quero testar ele nesse mesmo formato, porque por causa que eu vi ali no swipe, eu vi ali nas ofertas que tá validando muito esse formato de tela dividida. Então, sim, vai ter uma variação ali só de gancho, entendeu? Só de gancho com esse formato pra gente ver qual é o que vai validar. Só que, trazendo dentro de cada gancho, ao invés de você só manter ali a copy, né, mudada, traz aqueles outros elementos mínimo para você meio que ter esse diferencial. Então, pô, você trazer um efeito sonoro no início de cada gancho ali, um efeito sonoro diferente no início de cada gancho. Então, em um você coloca notificação, em outro você coloca um batimento cardíaco ali, em outro você coloca algum sininho, algum plim ali, ou um barulho de copo batendo. Isso já são elementos que não só para você variar a copy, mas tipo, não vão ser o 80-20 da parada, mas vai influenciar nas métricas ali, na atenção do público, entendeu? Então, assim, como não são elementos 80-20, você pode colocar eles e abusar deles, porque eles só vão ter mais chance ali da pessoa parar o scroll, um efeito sonoro ou uma headline, entendeu? Então, assim, faça essa variação de gancho, assim. Aqui, por exemplo, né, beleza, vamos fazer uma variação de tela dividida. Tela dividida, e aí em cima a mulher fazendo a receitinha dela, e embaixo, o que dá pra gente fazer? Eu vou fazer 3 ganchos ali. Em cada gancho, eu vou colocar um elemento diferente. Eu posso testar nome chiclete diferente em um gancho, manter a copy validada. Em outro gancho, eu posso testar a mesma copy, a mesma estrutura de copy com uma comunicação diferente, alterando o benefício, pegando um outro benefício escalado. E no último gancho, eu posso testar um gancho mais novo, vamos dizer assim. E aí, esses 3 ganchos dentro do formato de tela dividida. Só que eu não vou manter o mesmo vídeo debaixo da tela dividida, nesses 3 ganchos. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um hook visual ali congruente com cada gancho. Então, no primeiro eu tô falando de uma receita, eu coloco uma receita. No segundo, eu tô falando de uma transformação, eu coloco uma transformação, entendeu? Então, assim, dá pra você variar esse elemento também. Mas sim, fazer esse gancho, essa mudança de gancho para tela de vida funciona. Perfeito, Você perfeito. não... Muito obrigado. Boa, boa. Você não altera muito a copy do body? Altera a copy do body só quando o formato pede. Se o formato pedir para alterar a copy do body, igual naquele exemplo do discurso que eu dei, aí sim é necessário alterar a copy do body. E coisas também na variação ali, às vezes, beleza, você está mudando, você manteve a mesma copy do hook, e você manteve o mesmo formato, e você só trocou o avatar. Então, pô, dá pra você dar uma mexida no body ali, pra não ficar só a mesma coisa, entendeu? Você mexer no body no sentido de você adicionar disparos de dopamina, talvez meio que você bater um controle ali, isso pode funcionar. Uma variação que eu fiz, que vendeu muito, e eu mexi no body, foi no nicho de memória, onde tava o ad só conspiracional, e aí eu adicionei
na terceira frase ali do body, um elemento que é muito validado no nicho, que é o emocional. Então, tava lá falando, uma figura de expert ali, o doutor falando, e aí meio que eu adicionei um motivo assim, ai, e como meu pai morreu disso aqui, aí eu continuo falando a minha cópia ali, como meu pai morreu disso aqui, eu vou estar falando isso aqui para o máximo de pessoas possíveis. Isso eu adicionei do body, foi um elemento emocional, por quê? Elementos emocionais funcionam muito nesse nicho. E aí eu adicionei isso, que estava faltando, e a copy vendeu absurdamente. O que eu fiz também? Melhorei o CTA dessa copy. Então, não só variei ali o início, mas melhorei o CTA adicionando reason why e adicionando bullets. E prova no CTA ali. Adicionei o porquê que eu tô compartilhando esse vídeo, porquê que esse vídeo vai sair do ar, e adicionei os bullets, e adicionei uma frase de poder também. Então, assim, mudei esses elementos no body. Só que, por outro lado, eu mantive o mesmo formato, eu mantive o mesmo avatar, e mantive a mesma copy do Hulk. Então, assim, eu não variei os elementos 80-20, eu variei outras coisas ali que para equilibrar essa balança, porque se eu variasse o formato depois desse tanto de coisa que eu fiz ali, né, apesar de ser algo melhorando o Edge, se eu variasse o formato com esse tanto de coisa, já ia ser um Edge novo e tal, e ia estar mudando toda a ideia, e aí já ia ter que adaptar mais a cópia ainda para ficar congruente com o formato. Então, assim, não varia o formato, não varia o avatar, a gente só melhorou ali o contexto da cópia e adicionou um elemento validado do nicho, que era o emocional. Onde você pega esses ganchos visuais? No orgânico ou banco de imagem? Orgânico. Orgânico ali, banco de imagem não. E agora tá dando para gerar com IA, né? Mas no orgânico principalmente. E assim, beleza, você imaginou uma coisa. E aí você não sabe como pesquisar isso. Pergunta pro GPT como pesquisar isso. E aí ele vai te dar as palavras-chave. Picos de vida. Nossa, tem gente aqui que viu os picos biológicos, meu Deus. Bom, gente, esse foi o conteúdo da call ali. Eu espero que tenham expandido a visão de vocês na hora de variar o formato realmente e fazer essas combinações. Ou seja, quando você iniciar a sua leva ali, não fica focando em fazer um monte de coisa. Começa com uma variação. E como eu fiz exatamente, é isso aqui que eu faço na hora de variar. Eu coloco ali o edge escalado, eu entro num swipe, seja no meu swipe pessoal ou no swipe aqui de ofertas ou na biblioteca, entro nessas ferramentas e vejo o que está validando. E aí eu vejo como que eu posso trazer isso para minha copy de uma forma que não fique copiada. Parece louco, né? Mas é isso. É muito simples ali. E aí você vai juntando, combando elementos. É porque criatividade é isso, é você combar as coisas que já estão dando certo. Cadê o presentinho no final? Bom, vai ter esse doc ali. E, cara, só se vocês quiserem muito, eu libero um acesso ali a uma das calls que eu vou dar no Decop, né, no caso. Até queria saber de você, Trevisan. Para quem chegou até aqui no final e quer acessar aí o Swipe também. Não sei se o pessoal aqui todos já acessam o Swipe Offers, mas queria até ver contigo se tem alguma coisa ali para eles também, enfim. Então, para hoje a gente tem um cupom de desconto para quem ainda não é assinante. Então, vou deixar aqui no chat que o cupom e o site também, para quem não é, para visitar o site e ver ali o que a gente entrega e etc. E também, na hora de fazer o cadastro ali, ele tem 7 dias grátis para tá testando, né, a ferramenta. E fora o cupom também de 10% ali. E se a galera engajar muito e marcar a Bárbara e o swipe lá no Instagram, a gente vai mandar ali o documento depois ali que ela preparou para vocês. Então, bora aí, pessoal. Bora demais. E ó, eu quero ver todo mundo aqui aplicando. Eu sei que tem gente de operação aqui também, gente querendo entrar no mercado. E, cara, quero muito ver vocês aplicando essa forma de variações ali, porque hoje em dia, tipo, a maioria dos copies só copia e cola, muda uma coisinha e, bom, acho que é uma variação ali, e depois invalida, e aí não dá bom. Mas se vocês variarem mais
coisas ali, vocês vão ter mais chance, mais possibilidade de teste. E sempre tomar a decisão. Vence o que ficar mais crível e você saber explicar por que você está mudando X elemento. Então, assim, apliquem isso, depois vão lá no meu direct falando, ó, Bárbara, apliquei isso aqui e tive tal resultado e as métricas melhoraram muito e, assim, meu anúncio continuou vendendo por mais de 3 semanas, porque o anúncio validado, ele dura ali, normalmente, escalado, né? 3 semanas, 2 semanas, mas quando você vai fazendo essas variações, pô, ele dura muito mais e comissão para o seu bolso, entendeu? E para a operação também, lucro para a operação. Então, assim, qual que é a principal coisa aqui? Para vocês terem essa tomada de decisão, vocês precisam estar por dentro do pulso do mercado. Vocês precisam estar consumindo o que está validando no mercado em si. Qual que é o feeling ali que todo mundo fala? É você saber o que está funcionando, você ter repertório do que está funcionando neste exato momento. Então, assim, provavelmente vocês devem saber que a biblioteca não está muito boa para fazer spy, que tem muita gente escondendo anúncios. Então, tipo, os swipes, como vocês veem na Viterbi, pessoal falando, são as melhores chances ali, os melhores caminhos para você adquirir realmente esses ads, entendeu? Então, assim, já tem um desconto ali que o Trevisan liberou, então aproveitem isso e realmente fiquem por dentro. E tenham contatos também para se manter atualizados ali. A outra qual vai ser do outro tema, eu tenho interesse sim em ter acesso. Bárbara, tu tá vendendo alguma imersão? Algo do tipo, tô querendo entrar. Para quem quiser saber mais sobre a imersão do Decop ali que eu vou abrir, é só ir no YouTube. Tem um link, eu vou divulgar isso no Instagram de novo para ficar mais claro para todo mundo ver como vai funcionar. É uma imersão que é para o pessoal que está ali no mercado, que quer aprimorar a tomada de decisão em si. Eu vou abrir minha leva, vou abrir minha tela ali, vou abrir a leva que eu faço e escrever na sua frente 10 ads. Então, assim, você vai saber como tomar as decisões ali. Então, a gente fez aqui esse tipo de variação na prática também. Então, assim, vai ser muito top, mas o que eu queria trazer aqui é realmente esse conteúdo. E para quem estiver lá no Insta, entrar lá no Insta e falar, vim aqui dessa call, aí a gente vai conversar, eu posso dar uns bonuzinhos a mais para quem chegar lá no meu Insta e falar, pô, vim aqui da call Trevisan, peguei o swipe ali, já tô começando a aplicar, tenho tal dúvida, e é isso que eu quero ali. Então, essa pessoa já se destaca, só dela estar ali presente e postando e marcando, ela já vai estar sendo vista e ela vai estar na frente da maioria que está aqui. Então, assim, eu espero muito que vocês apliquem esse conteúdo, senão a minha missão não foi cumprida. E, cara, é isso. Boa demais. Bom demais, galera. Bom demais. Dúvidas? Aproveita que já estamos há 2 horas aqui já. Se ninguém tiver mais dúvidas boas ali, a gente vai encerrar também. Boa, 2 horinhas. Seu visual sempre tem a ver com a copy, na maioria das vezes. Mas você vê uma forma de ficar interessante isso. Por exemplo, a briga lá é muito mais interessante. Mas clickbait até pode dar certo, mas assim, hoje em dia, bem difícil. Bem difícil mesmo. Porque não qualifica, né? Traz muito curioso. E aí as métricas sobem. Bom, mas é isso, gente. Qualquer dúvida, fiquem ali por dentro do Instagram. Qualquer coisa, tiverem acesso ali, vai dar bom também. Mas, pô, obrigada demais, viu, Trezan? Tá aqui também na comunidade, vai dar bom. Agradeço a sua presença, o seu conteúdo, o teu tempo. Isso ajuda muito a galera que está começando aí, até quem já tem um certo nível ali. Então, como você é uma pessoa que já tem muitos resultados e está no campo de batalha ali todos os dias, então é muito gratificante ter a presença de uma pessoa assim no Swipe para poder realmente ensinar o que está acontecendo no dia a dia em COP. Então, quem participou, pegou o ouro aí, já vai sair aplicando, e quem não participou, depois consegue ver a gravação ali, mas é isso.